Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 44, as duas primeiras estrofes do hino de número 44. Diz a palavra do hino 44 no Cantor Cristão: cantarei a linda história de Jesus o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Segunda estrofe: eu perdido e ele achou-me, longe, longe do meu lar. Abraçou-me, então tomou-me, para com ele eu ir morar. Vamos cantar as duas primeiras estrofes do hino número 44 no Cantor Cristão. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Senhor amado, cantando este hino de Jesus que deixou o seu lar na glória para vir aqui morar entre nós, habitar entre nós podemos agradecer ao Senhor, porque isto foi um ato de grande amor. Deixar o lar perfeito que é o céu, deixar as ruas de ouro, deixar o trono de governante do universo, deixar toda a adoração dos anjos, para vir a este mundo, Senhor, e rejeitado desde Belém. Ó Deus e Pai, nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo e nós somos tocados, Senhor. Nós ficamos sensibilizados com este grande amor. Deixou seu lar na glória para vir aqui, morrer por nós, dar a sua vida por nós. Desprezíveis como somos, humanos e pecadores como somos maus, Senhor. Desde a infância já vemos as crianças com brigas, com amarguras, com ressentimentos. E como o Senhor mesmo falou, lá em Gênesis 6, quando o ser humano se corrompeu, e o Senhor disse: a maldade no coração do homem é desde a mais tenra idade, desde a infância. O pecado nos destruiu, Senhor. O pecado nos arruinou. O pecado nos afastou do Senhor. O pecado nos fez seres desprezíveis. Mas graças ao teu amor, graças à vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, Ele nos reconciliou. Através da sua morte, Ele nos reconciliou com o Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor coloque em nossos corações um coração novo, como ouvimos agora a irmã Larissa no final da Escola Bíblica Dominical falando. Ó Senhor, ajuda-nos a termos um coração amoroso, um coração sensível. As pessoas estão com o coração empedernido, Senhor. Já não sentem mais o teu amor, já não sentem mais tanta bondade que o Senhor demonstrou para conosco, já não sentem mais o grande sacrifício que o Senhor Jesus fez para nos resgatar.
E hoje as pessoas estão tão encantadas com tantas luzes, com tantos atrativos, com tantos prazeres, com tantos recursos, com tantas possibilidades, e deixam o coração ficar endurecido e já não sentem mais o prazer que deveriam sentir neste grande presente que o Senhor nos concede. Mas nós que aqui estamos, Senhor, estamos muito gratos por podermos, ó Deus, participar dessa grande redenção, dessa grande salvação, eterna salvação, que o Senhor Jesus nos concede através da sua morte. E neste culto memorial, possamos todos nós, Senhor, ter um coração sensível, ter um coração tocado pelo Senhor, para que possamos te servir com alegria, com fidelidade, com amor. Oramos agradecidos por todos os irmãos e visitantes que nos alegram com a presença, orando também por aqueles irmãos que não podem estar conosco, alguns por enfermidade. Oramos, ó Deus, também que o Senhor abençoe a irmã Zélia, lá na França, foi visitar a irmã Noeli, sua filha, que ela tenha ali semanas agradáveis de comunhão, certamente vão assistir o culto depois pela internet. Oramos também pela irmã Marilene, lá na Bolívia, pelos demais missionários ao redor do mundo. Oramos pelo irmão Jorge, lá nos Estados Unidos, Dr. Jorge, fazendo um curso, Senhor, de aperfeiçoamento. Ajude, ó Deus, também, para que possa ter a sabedoria do Senhor no tratamento com a sua tia, Dona Maria Olinda, que está gravemente enferma, mas pela tua graça, Senhor, o Senhor tem poder para repreender a enfermidade na vida da Dona Maria Olinda, na vida do Bruno, na vida do Denis, jovens, ó Deus, que precisam da graça do Senhor, não são aqui da igreja, mas oramos por todos eles. Oramos pelos irmãos que não podem estar conosco porque moram longe, mas também participam do culto através da internet. Irmã Lene, irmã Ana Camille, irmão André, Gabriel, em Santa Catarina, irmão Gerson, irmã Heloíse, doutora Heloíse, a Luísa, a Alicia, em Itapema. Oramos pelo irmão Arnes e irmã Aina, que sempre assistem aos cultos, e nos alegramos pelo testemunho deles, ó Deus, pelo amor que eles têm para conosco, para com o Senhor. Irmãos em São Paulo, irmãos no interior e no litoral de São Paulo, irmãos em outras partes no Brasil, irmã Maria lá em Aracaju, por todos eles oramos, ó Deus, e que a graça do Senhor esteja sobre todos. Irmão Arvido lá na Casa de Repouso em Curitiba, oramos que o Senhor abençoe e fortaleça cada um. Abençoa-nos aqui, Senhor, com a Tua palavra, que possamos ouvi-la, Senhor. E, ó Deus, que os nossos corações não estejam endurecidos, mas possamos ouvir e possamos ter uma atitude de bom procedimento, ó Senhor amado, nestes tempos do fim, e da iminência e da vinda do Senhor Jesus Cristo para nos buscar. Possamos estar todos sensibilizados e preparados, Senhor, para irmos junto com Ele no céu morar. Abençoe, ó Deus, para que mais pessoas sejam salvas neste tempo. Pedimos também pela irmã Teia, que está viajando para Israel hoje, que ela tenha o prazer de ali estar e ter dias abençoados, e quando voltar, possa relatar também as bênçãos que pôde assistir ali, ou presenciar ali, na terra onde o Senhor Jesus pisou também. Oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe para que haja reverência no culto, todos nos portando com dignidade, com reverência, com fidelidade, que possamos evitar qualquer distração, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Pedimos as tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
De Mirtes Matias, Coisas Quebradas para a Glória de Deus. Última Páscoa, primeira ceia, fim de um preceito. Princípio do grande fim. A sombra do Calvário projeta-se sobre a mesa. A dolorosa ascensão em lugar dos homens. E por isso o homem-Deus, o eterno que vai morrer, toma o pão, parte-o e distribui entre aqueles que ama, pelos quais dará a vida. Tomai, isto é o meu corpo oferecido por vós. Já no passado, muitas coisas foram partidas para o bem do mundo e glória deste mesmo Deus que agora se entrega em holocausto. O muro de Jericó, feito em pedaços, abriu a Josué o caminho da terra prometida. Os cântaros partidos de Gideão permitiram ao povo santo vencer os inimigos e cultuar seu Deus. Bem mais tarde, um vaso de alabastro foi quebrado, para que seu perfume preparasse um Deus para morrer. Quando as redes se romperam, os discípulos descobriram o poder daquele que seguiam, a eficácia de seus estranhos métodos, mandando lançar a rede em alto mar, quando nada haviam apanhado durante a longa noite de vigília, trabalho e decepção. Coisas pequenas, quebradas, sem valor, transformadas pelo amor que me dá forças para pedir também. Quebranta-me, transforma-me, liberta-me dos métodos que tenho seguido sem resultados, dos princípios que julguei certos e não vieram de ti. Sou apenas argila em tuas mãos. Benditas mãos que em sua última noite quebraram o pão. Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Quero quebrar-me também em teu trabalho, como as redes que se partiram para a grande pesca, como vaso de alabastro para ungir teus pés, como os cântaros do passado diante de teus inimigos, para que vejam a luz e te glorifiquem, bendito Deus que estás nos céus.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Efésios, capítulo 2. Leremos o versículo 13. Efésios, capítulo 2, o versículo 13. As bênçãos que nos vêm através do sangue, da morte do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem para nós nesta manhã. As bênçãos que nós recebemos através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como nós já ouvimos agora há pouco, Ele deixou seu lar na glória. Foi o primeiro hino que nós cantamos hoje aqui. Jesus Cristo deixou seu lar na glória. Ninguém faria isso, somente Ele. Ele deixou a sua morada eterna como Deus eterno e humilhou-se, tornando-se humano. O Criador tornou-se criatura. O soberano Senhor submeteu-se à criatura. Nasceu de uma mulher. Submeteu-se a Maria e a José. Que exemplo do nosso Senhor, do nosso Salvador. Diz em Efésios capítulo 2, versículo 13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Novamente vamos celebrar a ceia do Senhor. Novamente vamos participar do elemento, do pão, que representa o seu corpo que foi partido por nós. Novamente vamos participar do elemento suco de uva, que representa o seu sangue que foi vertido por nós. E como acabamos de ler nesse versículo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós que estávamos longe, agora estamos perto. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos aproxima de Deus. Se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, se não fosse pela sua morte vicária em nosso lugar, se Ele não tivesse morrido e derramado o seu sangue, nós continuaríamos separados de Deus, eternamente separados. Somente através do sangue dele é que nós estamos próximos de Deus. Ele nos aproxima de Deus. Quando eu era criança e saíamos para viajar, e meu pai dirigindo a Kombi, e meus irmãos, meu pai era 75, 80 km por hora. 75, 80 km por hora. Os irmãos que estão há mais tempo na igreja, que viajaram com o nosso pai, lembram-se, era apenas essa marchinha, 75, 80 km por hora. Então, quando saímos para ir daqui para Nova Odessa, por exemplo, são 500 km, e naquela época era uma pista só daqui até São Paulo. A Regis Bittencourt era uma pista só. E a 75 km por hora, os irmãos já calculam o quanto demora. E às vezes nós crianças perguntávamos assim: pai, vai demorar muito para chegar? Está muito longe, pai. Ele dizia assim: está cada vez mais perto. Era sempre essa resposta dele: está cada vez mais perto. Ele não falava, sim, está muito longe, para não desanimar ninguém. Ele sempre falava, está cada vez mais perto. Ele também não mentia, nunca mentiu. Ele sempre dizia a verdade. Ao invés de dizer, fica quieto, que vai demorar muito para chegar. Não, para não desanimar ninguém, ele dizia, está cada vez mais perto. E não é verdade, cada quilômetro, embora estivesse muito longe, mas cada quilômetro estaríamos mais perto. Quando as nossas meninas eram pequenas, elas faziam a mesma pergunta e eu fazia a mesma, dava a mesma resposta, cada vez mais perto. E na vida espiritual, queridos, muitos ou todos nós estávamos longe do Senhor, mas através de Cristo estamos cada vez mais perto. Quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, mais nos aproximamos do Pai Celestial. Nós antes estávamos distantes do Senhor, nós éramos estranhos ao Senhor, nós tínhamos nos afastado do Senhor, nós abandonamos a comunhão com o Senhor, éramos estranhos e vivíamos nas trevas, estávamos nas trevas. Essa era a nossa realidade. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 18, por favor, vire uma página. Vire uma folha, e ali em Efésios 4, versículo 18 está escrito: qual era a nossa natureza? Entenebrecidos no entendimento,
separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Esta era a nossa realidade. Nós estávamos nas trevas. Não é verdade que muitos aqui, na idolatria, longe do Senhor, se ajoelharam perante ídolos? Não é verdade? Não é verdade que muitos aqui beijaram ídolos? Não é verdade que muitos aqui conversaram com ídolos, entenebrecidos no entendimento? Não tinham clareza, e no escuro ninguém sabe para onde vai. No escuro, nas trevas, nós fazíamos coisas que desagradavam ao Senhor. Estávamos por natureza destinados à perdição eterna. Mas através do Senhor Jesus Cristo, e só através dele, nos aproximamos de Deus. Somente através dele. Não é pelos seus méritos, não é pelos seus esforços, não é por você ser uma pessoa honesta, correta, íntegra, verdadeira, justa. Nada disso nos aproxima de Deus. Somente através do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14, lemos a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 9, o versículo 13 e o versículo 14, nos fala que é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que nós somos remidos dos nossos pecados. Diz a palavra do Senhor, Hebreus 9, 13 e 14. Porque se sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Se no Velho Testamento, quando uma pessoa pegava um bode, uma ovelha, uma novilha e sacrificava, colocava sua mão sobre a cabeça da ovelha e o sacerdote molava e perdoava aquele pecado que a pessoa tinha perdoado. Quanto mais agora o Senhor Jesus Cristo, uma vez por todas, morreu por todos nós. No passado, cada vez que o homem pecava, ele tinha que repetir o sacrifício. Quando vou cuidar das ovelhas ali, fico olhando para a ovelhinha lá, tão inocente, sem maldade alguma. Fico olhando para ela e fico pensando, quantas ovelhas foram mortas por causa dos pecados? Quantas? Irmãos, foram milhares, foram milhões de ovelhas inocentes que morreram pelas culpas das pessoas. Imagine se o Senhor Jesus não tivesse vindo. Esta mesa hoje seria um altar de pedras. E você teria que vir com ovelhas pelos seus pecados. Quantos pecados cometemos durante a semana? Quantos? Nós não conseguimos contar. E se você pensou agora, eu não cometi pecado, acabou de pecar, orgulhoso. Todos nós pecamos. Nós pecamos por ação, nós pecamos por omissão, nós pecamos por sentimento, nós pecamos por pensamentos. Nós pecamos. A Bíblia diz que se alguém diz que não pecou, faz Deus de mentiroso, porque nós pecamos. E então, irmãos, hoje o culto seria um culto longo, porque cada um de nós teria que vir aqui, teria que colocar uma ovelhinha aqui sobre esse altar, cada um pelo seu próprio pecado. Uma ovelhinha de 1 ano, mais ou menos como a ovelha que nós temos aqui, sem defeito nenhum. Não podia ser sarnento, não podia ser cego, não podia ser aleijado. Você tinha que escolher uma ovelha perfeita e trazer aqui. E aí colocar a sua mão sobre a cabeça da ovelha. E teríamos que imolar, cortar o pescoço. Aquele animalzinho inocente morrendo pelos nossos pecados. Isso ia chocar o coração de muitas pessoas. Muita gente ia sair daqui pensando, quanto sangue. As roupas do sacerdote estariam todas salpicadas de sangue. Você também, porque estaria do lado. O sangue ia existir.
aí ter que queimar aquele corpo daquele animal em nosso lugar. Não foi ele, fui eu que pequei. Agora, nós acabamos de ler, o sangue do Senhor Jesus Cristo é de uma vez por todas. Hoje nós não precisamos mais desse sacrifício, mas por favor não se esqueça disso. Por favor não se esqueça de que Ele não foi uma ovelha, Ele foi o Cordeiro de Deus, uma pessoa que veio e morreu em grande agonia pelos nossos pecados. Por favor, leve isso em consideração. Por favor, não se esqueça disso. Ele mandou, façam isso em memória de mim. Não se esqueçam. Não se esqueçam que é pelos vossos pecados que eu estou morrendo. Ele nunca pecou e foi por nossos pecados, pelos meus e pelos seus. Então, por favor, irmãos, vamos entender, vamos aceitar e vamos mudar de atitude. Vamos ter mais compromisso com o Senhor. Vamos ter mais responsabilidade no culto ao Senhor e menos prazer nas coisas erradas, nos descuidos, nos prazeres fictícios, enganosos do mundo, e nos firmarmos mais nele, com mais gratidão. Uma vez eu li de um ateu dizendo assim: eu não creio em Deus, eu não creio em Deus, mas se eu cresce, cristãos. Ele escreveu essa carta para os cristãos. Ele falou assim: mas se eu cresce, cristãos, eu ia andar rastejando pelo mundo, pregando a palavra do Senhor. Vocês dizem que creem, mas vivem nessa vida torta, uma vida morna, uma vida indiferente. Cristãos, ele escreveu para nós: se eu cresce, eu ia rastejar pelo mundo, pregar o Evangelho, eu ia ter uma vida santificada de gratidão a esse Deus que vocês dizem que creem, mas não fazem diferença. Irmãos, nós estávamos entenebrecidos, estávamos nas trevas. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas, diz a palavra do Senhor. Quão distante você está do Senhor ainda? Quando você está em pecado contra o Senhor, quando nós estamos de maneira pecaminosa agindo no nosso viver diário, quão distantes nós estamos? Está cada vez mais perto? Ou continua no mesmíssimo lugar? Através do Senhor Jesus, nós tivemos a bênção de nos aproximarmos do Senhor. Outra bênção que nos vem através do Senhor Jesus é que Ele nos traz a paz. Por favor, voltando para Efésios capítulo 2, agora versículos 14 e 15. Além de Ele nos aproximar de Deus com a sua morte, Ele também, com a sua morte, nos traz a paz. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15, diz a palavra do Senhor. Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Além de Ele nos aproximar de Deus, Ele é a nossa paz. Quão distante você está de Deus, querido irmão, querida irmã? Quão distante? Se nós perdemos a nossa paz com facilidade, no calor do dia a dia lá em casa, ou em qualquer outra circunstância, quão próximo realmente você está de Deus? Quão? Ele nos aproxima, Ele é a nossa paz. E quando nós perdemos a paz por qualquer motivo, por qualquer circunstância, quero lhe perguntar: quão próximo você está de Deus? Irmãos, é admirável de ver como as pessoas estão sem paz. É triste de ver como as pessoas estão sem paz. A pessoa está sem paz no interior e não consegue ter paz com ninguém. Não consegue ter paz com o cônjuge, não consegue ter paz na família, não consegue ter paz no mundo, não consegue ter paz em lugar nenhum. O número do suicídio só está aumentando porque as pessoas estão sem paz no coração. O número de jovens usando entorpecentes está cada vez maior, e não somente jovens, e não somente jovens. É ridículo, mas o nosso Supremo Tribunal Federal
que deveria zelar pela ordem, está aprovando a legalização do uso de drogas para uso pessoal. Pode usar, com a conivência do Estado, com a aprovação do Estado. Durante a semana, um menino deu muito trabalho. Liguei para a avó, ele era cuidado pela avó. A avó falou: não, ele não está mais comigo, eu já não aguento mais ficar com ele. O pai está internado numa clínica de recuperação de viciados. E se na segunda-feira o menino chegava aqui mais revoltado do que já é, eu já sabia que ele tinha ido visitar o pai na clínica de recuperação. Ele voltava mais revoltado do que já. A gestação dele foi sob domínio de drogas. Ele já nasceu com problemas de oriundos resultado do uso de drogas. A mãe, o pai, hoje internado. A avó falou: liga para tal pessoa. E a tal pessoa está cuidando dele agora porque eu já não aguento. Liguei para a pessoa: não posso ir, tenho ocupação, não posso ir. O menino é uma mercadoria. O menino é uma mercadoria. Põe nessa prateleira, põe naquela prateleira, põe aqui, põe ali. Chegaram depois sem avisar. Um senhor muito hostil. Graças a Deus, Deus operou ali, ouviu a palavra do Senhor e depois entendeu a palavra do nosso Deus. Mas sexta-feira não foi fácil. As pessoas não têm paz no coração. Algum tempo atrás, uma turma ia sair para um passeio, uma turma dos pequenos ia sair para um passeio, e chegou uma menina aqui, sem autorização, para ir passear. A professora Vanelli ligou para a mãe: olha, a senhora não mandou autorização. Nem vi que tinha autorização. Deixa ela ir num canto. Mas senhora, a turma vai passear. Deixa ela num canto. Deixa ela num canto. Pega esse pote de arroz e põe numa prateleira. As pessoas não têm paz. As pessoas não têm paz consigo e não estão nem um pouco preocupadas com a situação no mundo. Não está vendo o mal que estão fazendo para os seus filhos quando não tem paz e começa a haver atrito dentro de casa e começam palavras indecorosas a serem ditas e trazer maldição para dentro de casa. Há poder nas suas palavras, papai. Há poder. Domingo que vem, se Deus permitir, vou fazer a leitura aqui de como fazer do seu filho um marginal. Na quarta-feira já citamos um. Como fazer do seu filho um marginal? Quantos pais estão fazendo de seus filhos marginais porque eles não têm paz no coração? E aí, a agressividade, palavras indecorosas começam a ser ditas. E das nossas palavras, diz a Bíblia, nós levantamos uma pessoa e com as nossas palavras nós derrubamos uma pessoa. Tem muitos pais que não têm paz no coração porque ainda estão distantes de Deus. Podem ser membros de igreja, mas estão distantes de Deus. E aí falam palavras que trazem maldição para os seus filhos. Usa palavras indecorosas, palavras que você não falaria aqui na igreja. E muita gente tenta justificar: mas isso todo mundo fala. Pois é, todo mundo está indo para o inferno, por causa disso nós vamos também. Está todo mundo se tatuando, por isso nós vamos nos tatuar também. Está todo mundo colocando aqueles negócios de boi no nariz e nós vamos colocar também. Por isso, queridos irmãos, vamos nos aproximar de Deus. Porque quanto mais próximos de Deus, mais paz nós teremos. Quanto mais distantes do Senhor, mais bestiais e entenebrecidos nós estamos. Nas trevas ninguém consegue identificar nada. O Senhor Jesus nos aproxima de Deus. O Senhor Jesus é a nossa paz. Como lemos aqui, Ele nos dá a sua paz.
Por favor, algum irmão ou irmã que lembre o que está em João 14, 27, quiser citar esse versículo, quando o Senhor Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, aparentemente o mundo dá uma certa paz, mas é temporária, é enganosa, é fictícia, é ilusória. A paz do Senhor Jesus é perene. Você está perto ou longe do Senhor Jesus Cristo? Você se mantém em paz a todo instante, a todo momento? Você tem a temperança ou é um destemperado? É uma onda no mar, sobe e desce, escuma e depois volta a ser nada e arrasta todo mundo. O que você é? Quão próximo você está do Senhor? Você sente paz a todo instante, a todo momento? Porque todos nós somos desafiados, queridos. Todos nós somos desafiados. O irmão Luiz conhece muito bem, já tem falado e tem orado também por um menino que entrou aqui, mas um menino muito difícil, mas muito difícil, mais ainda do que esse revoltado que eu já falei. E esse menino, ele é um falso, ele é um fingido, ele faz as coisas erradas, e quando eu ou o irmão Luiz vão chamar a atenção: o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não sabia que era errado. Tudo ele não sabe que é errado. Já conversei com o pai, já conversei com a mãe, e o pai falou assim: tem uma escola do lado da nossa casa, e nós moramos longe, mas eu prefiro trazer aqui para ele aprender a ter educação. E outro dia, agindo de maneira áspera com as meninas, o irmão Luiz sempre fala: o pastor já percebeu? É sempre com as meninas, faz o mal para as meninas, ele tem uma dificuldade de relacionamento e sempre quer prejudicar as meninas. Segurei ele, conversei com ele, chamei a atenção dele. Quando terminei de chamar a atenção, ele olhou para mim e falou: você sabe que eu te odeio? Falou assim para mim. Isso não é problema meu, eu amo você e oro por você. E eu falei assim: você sabia que o ódio mata? O amor aproxima, mas o ódio mata. Você pode me odiar, você pode fazer o que você quiser, mas eu vou continuar te amando e vou continuar orando por você. E saiba que o ódio mata. Todo dia eu pergunto para ele: e aí, continua me odiando? Aí ele já mudou de conversa. Vamos amar, queridos. Mas se eu não tivesse paz no meu coração, o que eu ia fazer? Você me odeia, você não sabe que eu sou maior que você, que eu posso mais que você. Quanta gente ignorante faria uma coisa dessa? Quanta gente ignorante. Quão próximo nós estamos do Senhor? Quão próximo? Você tem paz no seu coração, independentemente das pessoas te odiarem ou não, fazerem o mal para você ou não. Tem paz, tem temperança no seu coração? Ou na hora do fervor, você emite palavras de maldição para os seus filhos, para a sua família, que não vai poder voltar nunca mais. O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós. E Ele quer que nós vivamos em paz. Irmãos, às vezes eu fico tão incomodado quando psicólogos ditos cristãos procuram a Larissa e a mim para pedir ajuda para o casamento, para a família. Psicólogos ditos cristãos. Às vezes estão em crise conjugal, às vezes estão em crise familiar. E eu penso e falo com a Larissa em casa: o que essas pessoas estão ensinando para os outros? O que? Se eles não têm nem para eles. Como alguém pode dar alguma coisa para outro que não tem? Como alguém pode dar alguma coisa que não tem? O que eles estão ensinando para os outros se eles não têm? Algum tempo atrás uma psicóloga ligou para mim: pastor, preciso de um conselho, nosso casamento não está bem. O senhor e a Larissa podem me ajudar? Marcamos em Curitiba num lugar e fomos lá. E essa pessoa desabafou: meu marido é um infantil, eu e meu marido estamos a ponto de nos separarmos. Eu falei: mas vocês não são cristãos. Psicólogos sem paz no coração. Quem é a nossa paz? O Senhor Jesus Cristo. Ele nos aproxima
do Senhor nosso Deus. Fico admirado de ver como está aumentando o número de parques pelo Brasil, afora, pelo mundo afora. Os irmãos têm percebido? É parque aumentando, é parque aumentando, é parque aumentando. Semana passada começou a trafegar aqui agora uma carreta, toda iluminada, piscando, e passam pela cidade aí das 5 da tarde até umas 10 da noite, e enche de gente. Eu fico admirado de ver aquilo lá. Domingo passado nós saímos do culto, a carreta estava cheia de gente. O que eles estão procurando? O que eles estão procurando, filho? Eles estão procurando alguma coisa. As pessoas que vão para os parques por aí, e cada vez brinquedos mais emocionantes, cada vez mais brinquedos radicais, cada vez as pessoas mais ávidas de encontrar um pouco de paz. Por quê? Porque dentro de cada um há um vazio. Dentro de cada ser há um vazio. E eles estão tentando preencher com drogas, com bebidas, com vícios, com divertimentos, com parques, com carreatas, com tanta coisa. Mas não encontrarão, porque só o Senhor Jesus pode dar. Ele é o príncipe da paz, e sem Ele não haverá paz verdadeira. Em último lugar, o Senhor Jesus nos reconcilia com Deus. Nós estávamos longe, Ele nos aproxima de Deus. Nós estávamos sem paz, Ele deixou-nos a sua paz, e Ele nos reconciliou com Deus. Deus nos criou para estarmos em comunhão com Ele. Quando Deus criou os nossos primeiros pais e os colocou no jardim do Éden, havia uma comunhão perfeita com Deus, um momento amável, maravilhoso de Deus na viração do dia, falando audivelmente com Adão e Eva. Irmãos, podem imaginar a alegria que era esse momento de culto no final do dia, depois de cumprir as suas obrigações. E era um prazer para Adão e para Eva ver tudo perfeito. Não havia calor extremo, não havia frio extremo, não havia espinho, não havia morte, não havia dor, não havia cemitério, não havia delegacia, não havia assalto, não havia tragédia, não havia, era tudo perfeito. Não havia nem chuva sobre a terra. Durante a noite, um orvalho umedecia a terra. No dia seguinte ela já estava pronta para produzir novamente, úmida, agradável, uma temperatura gostosa, um ambiente abençoado. E na viração do dia, Deus vinha, e eles tinham um momento de culto ao Senhor. Que comunhão maravilhosa! Mas o homem resolveu se afastar do Senhor, quebrou a comunhão com o Senhor, e o Senhor Jesus veio para reconciliar, para reconduzir-nos ao Pai. Em Efésios 2, 16 e 17, lemos a palavra do Senhor. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. O Senhor Jesus nos reconciliou com Deus. Ele quebrou, destruiu a parede de separação que havia entre nós e o nosso Deus, que nós construímos pelos nossos pecados. Nós criamos um muro de separação entre nós e o nosso Deus, e ninguém será feliz longe de Deus. Fique imaginando quando Adão e Eva pecaram. Primeiramente, aquele ambiente lindo e maravilhoso que ninguém queria sair dele. Aquele ambiente maravilhoso de flores e pássaros gorjeando, e os animais, as aves, os pássaros, os peixes, tudo numa perfeita harmonia. A ovelhinha, ela é bem tranquila, mas o carneiro não é, não. O irmão Luiz até ouviu a amarrada que ele deu em mim na sexta-feira. No final da tarde eu fui lá para dar. O irmão Luiz até, pastor, eu ouvi. Ele vem com a cabeça na gente assim, olha que se eu não tiver que segurar ele, ele derruba, me machuca. Não havia isso, não havia. O lobo não devorava a ovelha. O leão não devorava vacas ou outros animais. Era tudo perfeito.
O leão pastava como boi, como a vaca, tudo numa perfeição. Não havia maldição. A maldição veio, a morte veio com o pecado. Havia uma perfeição tão grande, uma harmonia tão grande. E quando Adão e Eva pecaram, sentiram medo, sentiram vergonha, tudo que vem do pecado eles começaram a sentir, tudo que é errado que nós sentimos vem do pecado. E quando Deus os expulsou do paraíso, imagino Adão e Eva com os seus filhos. Caim, você está vendo? Era lá que nós morávamos. Nós éramos tão felizes lá, Caim, Abel, Sete, Enos, era ali que nós morávamos. Nós éramos felizes, nós tínhamos tudo e nós fomos tão insensatos. Nós deixamos que as trevas dominassem a nossa mente, nós demos ouvido para a mentira. Adão e Eva olhando para onde eles moravam e não podendo mais. Quando a Larissa era pequena, ela e suas duas irmãs, o avô havia conseguido uma boa colocação ali na cidade, assim, uma quadra inteira em Nova Odessa. Uma casa muito boa no centro da cidade. Mas o pai afastou-se do Senhor. O pai deixou o Senhor. E tinha muito dinheiro. Tinha casa boa, carro, muitas coisas boas. E foi se descuidando do Senhor. Não ia para a igreja. Não queria saber da palavra do Senhor. E o resultado é que foi descendo na vida. E um dia perdeu. Faliu e perdeu. De uma casa boa, que até hoje tem lá em Nova Odessa, no centro da cidade, tiveram que ir morar em uma casa bem simples, num bairro afastado da cidade. Não tinha mais conforto, não tinha mais carro, não tinha mais condições, não tinha nem mais amigos, como o filho. Mas ele sempre passava em frente da onde ele tivera tudo e ficava olhando. Imagino ele no coração pensando, tudo isso era meu, uma esquina. Meus avós moravam, os pais do meu pai moravam na rua de trás, eram vizinhos. Imagina o seu Carlos Burso olhando para aquilo que tudo tinha pertencido a ele, e ele abandonou e deixou. Perdeu. O Senhor Jesus nos reconcilia. Nós fomos para longe dele, ele quer nos levar para perto. Ele não queria que Adão e Eva deixassem o paraíso. Ele não queria que seu Carlos perdesse tudo, e se tivesse sido fiel a Deus não teria perdido nada. Aliás, teria ganhado muito. Nós, quando nos afastamos do Senhor, nós perdemos tudo. Mas o Senhor Jesus, ele além de nos trazer para perto de Deus, ele nos dá a paz e ele nos reconcilia, nos reconduz para o nosso lar celestial. Quão distante você está do Senhor? Quão distante? Quão distante você está da paz verdadeira? Quão distante você está da reconciliação com o nosso Pai Celestial? Ele quer que todos sejam reconciliados com Ele. Ele quer que todos estejam na sua presença um dia. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando a Inta mandou mensagem na sexta-feira de madrugada, meu pai já partiu para a eternidade. Eu orei, Senhor, que ele tenha tido a oportunidade de ainda no final da vida se reconciliar. A Inta falou assim: a minha mãe não se perdoava por ter se casado com uma pessoa que não confia em Deus. Minha mãe não se perdoava. A mãe, a avó da Inta, era fiel ao Senhor, morreu fiel ao Senhor. O irmão da mãe da Inta, o tio da Inta, era presidente das igrejas batistas na Letônia, chegou a vir aqui inclusive, 2 vezes veio aqui.
Um homem fiel ao Senhor, e por toda a vida falava: Gunas, volte-se para Deus. E o seu Gunas longe do Senhor. Mas o Senhor Jesus morreu pelo seu Gunas, como morreu por cada um de nós. E Ele morreu por quê? Para nos aproximar de Deus, para nos dar a paz e para nos reconduzir para o lar celestial. Bênçãos que nos vêm através do Senhor Jesus. Quanto você tem valorizado estas bênçãos que Ele lhe dá? Quanto você tem valorizado? Convido que todos abaixem as suas cabeças, por favor. Você já sabe que o Senhor Jesus morreu, e morreu para te salvar, para trazer você para perto de Deus, para lhe dar a paz. Você que não tem paz verdadeira, talvez você tenha sido membro de igreja até agora, mas ainda está destemperado, ainda está desequilibrado, ainda está longe desta paz. Você que ainda não se reconciliou com Deus, não gostaria de fazer isso nesta manhã. Não precisa fazer nada, Ele já fez tudo. É apenas receber o que Ele fez. Alguém aqui nesta manhã, talvez uma criança, talvez um adolescente, um jovem, um adulto, um senhor ou uma senhora, levante a sua mão onde você está e ele vai entender. Esta pessoa aceitou meu sacrifício por ele. Que na sua vida o Senhor Jesus não tenha morrido em vão. Alguém aqui nesta manhã, levante a sua mão onde você está. Deus abençoe esta jovem. Mas alguém nesta manhã deseja também aceitar esta salvação bendita? Estou muito feliz por essa jovem que eu amo, estou orando todos os dias, graças a Deus. Mais alguém aqui nesta manhã? Talvez um pai, uma mãe, que não tem dado bom testemunho em casa, mas quer mudar de comportamento agora. Alguém? Deus abençoe mais esse jovem. 2 jovens, louvado seja o Senhor. Se houver mais alguém, vamos orar. Vamos orar assim. Obrigado, Senhor, por esses 2 jovens que entregaram-se ao Senhor Jesus Cristo, querem essa aproximação, essa reconciliação com o Senhor. Obrigado porque o Senhor já fez tudo. O Senhor Jesus já deu a sua vida por nós, já morreu por nós e quer nos dar estas bênçãos maravilhosas e benditas, esta reconciliação. Agradecemos por estas vidas preciosas e eternas e pedimos: continue, Senhor, a trabalhar na minha vida, nas nossas vidas, Senhor, para que possamos viver realmente em paz, como o Senhor quer que nós vivamos. E o Senhor Jesus é a nossa paz. Louvado seja o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E neto de número 8. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa, estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma abençoada tarde para os amados irmãos aqui e os irmãos que assistem pela internet também. Quantos irmãos têm assistido e têm sido abençoados pelo Senhor através dos cultos na internet? Domingo passado, o irmão Jorge não pôde estar conosco. Ele falou: eu assisti o culto, pastor. Estava lá em São Paulo, estava aqui no libanês, mas assistiu o culto. Certamente lá nos Estados Unidos ele vai assistir também. E todos os demais irmãos, onde estiverem, oremos para que Deus abençoe a todos. Até a noite, queridos e amados irmãos. Vão em paz e sirvam com alegria.